Cristiano da Silva Leite, nascido no dia 29 de agosto de 1993, é o novo lateral esquerdo do Fluminense. O jogador de 28 anos chega após uma passagem pelo Sheriff Tiraspol da Moldávia e foi comprado, na teoria 100%, né? A gente ainda não tem a confirmação, mas tudo foi falado de comprar 100% dos direitos econômicos do jogador por 1.400.000 euros. Na cotação atual, isso dá cerca de 9 milhões de reais. Mas o pagamento será parcelado por 3 anos, então a gente não tem a exatidão do valor. Bem, ele assina um contrato de 3 temporadas com o Fluminense, fica até o final de 2024, mas o que tá todo mundo se perguntando é: quem é Cristiano? Eu vou tentar te responder aqui nesse vídeo, tá? Beleza? Então vamos embora. Peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Por que você não me segue nas redes sociais, cara? Por quê? Você não me segue no Twitter, nem no Instagram? Tô até no TikTok agora. Vai lá, dá essa moral aí. Os links estão todos aqui na descrição. Vamos embora falar sobre Cristiano, sobre Cris Silva, na verdade. Bem, e a gente começa falando sobre Cristiano lá em 2014. Esse foi, sem dúvida, o vídeo que eu mais tive trabalho para produzir. Isso por quê? Porque a carreira de Cristiano, vocês vão ver aqui, eu vou dar até lá no famoso veredito final que eu dou, eu vou dar um parecer sobre isso. É uma carreira de altos e baixos, mas os altos ainda são muito baixos, né? Uma carreira muito sacrificada. Em 2014, ele subiu profissional com 20 anos e jogou pelo Vitória de Santo Antão, Vitória das Tabocas, o Vitória lá de Pernambuco. Jogou o Campeonato Pernambucano com 20 anos. Logo assim, no seu 4º jogo como profissional, fez um gol e foi destaque da vitória do próprio Vitória contra o Pesqueira. Que rolaram 2 jogos ontem no Carneirão pelo Campeonato Pernambucano. Olha só, a partida entre Vitória e Pesqueira foi adiada da quarta-feira para ontem porque faltou energia em uma das torres de iluminação do estádio. O concerto foi feito em cima da hora e, por precaução, 2 geradores foram alugados. No jogo, só um gol, esse aí do Cristiano, um golaço de falta em Vitória 1, Pesqueira 0, belo chute do Cristiano. Terminou o Pernambucano, como se fosse a seletiva, né? O Pernambucano na época era um confronto de pequenos para poder jogar contra os grandes no hexagonal final. E ele terminou, o Vitória de Santo Antão ficou fora do hexagonal e foi jogar, ele ainda deu tempo, como era meio que quase uma seletiva, acabava muito cedo, deu tempo dele jogar outro estadual, que foi o Alagoano, pelo Murici. Assim, isso daí foi o que eu gastei mais tempo e eu não achei nada dele pelo Murici. Assim, achei 2 coisas, na verdade, que provam que ele joga lá. Não achei número nenhum. Só achei, assim, esse vídeo aí, que eu vou botar aí na tela agora, dizendo que ele jogou esse alagoano. Cristiano tenta pelo lado esquerdo, mas cruza nas mãos do goleiro Santos. E também achei essa matéria do Globoesporte.com na época, do GE. Globo, que diz que ele foi o melhor lateral da competição, na eleição realizada do Campeonato Alagoano. Lembrando, o Campeonato Alagoano tem o CRB, tem o CSA, tem o próprio Asa de Arapiraca também, que é um pouco acima. O Murici foi semifinalista e ele foi o melhor lateral esquerdo da competição. Assim, e aí eu faço um reforço aqui também quando eu trago essas análises. Eu vou muito a fundo pesquisando mesmo, né, pro raio-x. Por isso que quando eu bato na tecla de, não tô só olhando números dele, etc. Quem olha os números de Cris Silva, né, de Cristiano no Murici, acha que ele nem jogou por lá, porque não tem dados. E isso vai ser mais à frente no Sheriff, isso vai ficar um pouco mais evidente sobre o problema dos números da internet e como as pessoas acreditam nele 100%. Às vezes eles estão simplesmente errados, ou simplesmente não têm os dados daquela competição. Bem, mas prosseguindo na carreira dele. Ele sai do Murici e sobe mais ainda em Alagoas. Vai jogar a Série C do Brasileirão no CRB. Ou seja, foi o melhor lateral esquerdo do alagoano, o CRB, trouxe ele pra jogar a Série B. Só que assim, ele disputava a posição com o João Vitor, que era um jogador um pouco mais consagrado lá no time alagoano, nos regatistas. Ele até terminou positivamente a sua primeira temporada disputando posição com o acesso do CRB. O CRB subiu pra Série B, voltou pra segunda divisão e ele terminou até positivamente esta temporada. Já na segunda temporada dele, em 2015... eles terminam o contrato dele com o CRB, lembrando, ele foi tanto pro Murici quanto pro CRB emprestados ainda pelo Vitória, e foi mais uma vez emprestado, dessa vez para o Bom Sucesso. E teve até matéria, antes do Campeonato Carioca, que eu vou botar um trecho aí pra vocês, dizendo que ele seria uma das promessas do Campeonato Carioca jogando pelo Bom Sucesso. Dá uma olhada aí só, matéria do Globo Esporte, tá? Do Globo Esporte da TV.
amarrar uma boa chuteira e levantar para treinar num time da primeira divisão do Rio de Janeiro. Essas pequenas conquistas podem passar despercebidas para muitos jogadores de futebol. Não para o Cristiano, até porque a mãe nunca o deixaria esquecer da infância difícil. Às vezes precisava comprar algum sapato, né, que eu não podia comprar, aí ele com o que tinha mesmo, daquele jeito, né. Sempre quando a gente está passando por necessidade, a mãe sempre está ali para ajudar e quando a mãe não está, a gente sempre tem certeza que qualquer filho sente falta. Cristiano é um garoto muito tímido, irresponsável, né? Daquele jeito carinhoso que ele tem, né? Não vou conseguir falar não. Cristiano é também o lateral esquerdo titular do Bom Sucesso. Jogador de características ofensivas. É um jogador alto, veloz e forte. Isso faz com que a gente aposte nele como uma grande revelação nesse campeonato. O lateral de físico privilegiado já foi um menino bem pequenininho. Estas são fotos da família Silva Leite. Nessa época, a mãe Francisca, o pai Adeval, o Cristiano e a irmã ainda viviam juntos. De 8 para 9 anos, meu pai se separou da minha mãe. Ali para mim foi uma queda muito grande, né? Que eu tive que ficar em cima do muro. Tive que decidir para qual oportunidade eu ia ter, ou trabalhar ou continuar na carreira de futebol. Foi trabalhar, mas falou, mãe, eu quero jogar bola. Onde tinha um jogo assim, ele estava junto. Enquanto a mãe e a irmã foram morar em Cuiabá em busca de empregos, Cristiano começou uma peregrinação pelo Brasil. Duque de Caxias, Corinthians, Operário de Ponta Grossa, no Paraná, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Murici, até chegar ao CRB. No ano passado, o principal time de Alagoas conseguiu se classificar para a Série B do Campeonato Brasileiro depois de 3 anos na Série C. Mesmo assim, a chance de jogar o Campeonato Carioca pela primeira vez fez o Cristiano, a Rafaela e os filhinhos Cauê e Michel abrirem mão de um vidão em Maceió. O que mais pensei foi disputar esse Carioca porque a visibilidade é bem maior. Eu tenho certeza que se eu fizer o que eu fiz na Série C no CRB, eu tenho certeza absoluta que, com fé em Deus, que eu vou ter uma oportunidade no time grande. Mãe, se Deus quiser, esse ano ainda eu quero você aqui no Rio comigo. Você, minha irmã e meu cunhado. Amo vocês. E a matéria até que estava certa, né? Ele se destacou, inclusive, no jogo contra o Flamengo. Enfim, jogou bem. Os comentários na internet eram todos positivos sobre ele. Lembrando, ele tinha 21 anos. Deu esse chutaço aí para a defesa do goleiro do Flamengo na época, o Paulo Vitor. O Flamengo ganhou o jogo, mas ele acabou tendo algum destaque. Acabou se acertando com o Criciúma, por empréstimo, mais uma vez, após o final do Campeonato Carioca, ou seja, preferiu jogar o Estadual do Rio pela visibilidade, foi bem e foi jogar mais, agora sim, jogar a Série B do Brasileirão. Ou seja, olha o que eu tô te falando, o cara começou no interior de Pernambuco, na dificuldade, jogando seletiva de Pernambuco, e foi jogar um estadual por um time que tinha uma micro possibilidade ali de alguma coisa, aí vai jogar para um time da Série C, vem jogar para um estadual maior, vai jogar a Série B. Olha como sempre vai tendo degraus, cada vez subindo degraus muito pequenininhos ainda num cenário geral, né? Fato é que no Criciúma ele acabou não se firmando como titular. Teve o grande momento dele, foi na decisão de pênalti da Copa do Brasil contra o Grêmio, que ele bateu um pênalti. O Grêmio acabou se classificando porque o outro jogador perdeu, mas ele bateu e fez, ó. Cristiano, lateral esquerdo, entrou no segundo tempo. Torcedor do Criciúma cheio de esperanças. É a quarta cobrança, partiu para bater de pé esquerdo, fuzilou, é gol do Criciúma. Tudo igual. Fim de 2015, ele volta ao Vitória de Santo Antão no fim do empréstimo? Não. Vai para 2016, mais uma vez emprestado, dessa vez para jogar o Campeonato Carioca de novo. A boa impressão que deu no Bom Sucesso fez o Volta Redonda, aí então, naquele momento, na Série C do Brasileirão, trazer o jogador em janeiro por empréstimo. E logo nas primeiras rodadas ele enfrentou o Fluminense. Aí tem um caso curioso, né? Eu sempre gosto de ver esses jogadores que jogam aqui no Brasil, como que é eles enfrentando o Fluminense, né? Volta Redonda ganhou por 3-1, foi um dos primeiros jogos ali, primeira ou segunda rodada, enfim, Fred fez até um gol nesse jogo, fez um gol de pênalti, e vê aí só como é que aconteceu o pênalti, o que aconteceu com quem fez o pênalti. Magno Alves, lindo drible, partiu na velocidade, vem aí o Magnata para concluir o lance, é pênalti. Pênalti pro Fluminense, pênalti de Cristiano em Magno.
Pedro Alves. Cristiano também já tinha cartão amarelo, recebe o segundo amarelo. Na sequência, o vermelho. Está expulso o Cristiano. E no final, o Fluminense tem a chance de descontar. E foi converter. Detalhes sobre ele em 2016, no Volta Redonda. Ele jogou lá com o Vinícius Pacheco, aquele mesmo do Flamengo, lá de trás, que hoje é empresário dele. Ele dá uma assistência na final da Série D. Uma assistência... Assim, vocês estão vendo aí na tela, né? O cruzamento, gol, goleirão! Enfim, mas foi uma assistência, perdão, até falei que o Volta Redonda estava na Série C, não, o Volta Redonda estava na Série D na época, perdão, tá? E foi justamente a assistência contra o CSA na final da Série D, subiu junto com o Volta Redonda, foi um dos destaques do time na Série D, foi campeão Volta Redonda e no final do ano ele foi comprado, enfim, na teoria ele foi comprado pelo Volta Redonda, mas o Vitória de Santo Antão ficou com uma parte ainda do jogador. Deu uma confusão toda que a gente viu estourando agora quando o Fluminense quis comprar o jogador quase que por inteiro. Então, assim, bem complicado. Mas no final das contas ele foi comprado por empréstimo. O Volta Redonda mandou 3 jogadores pro Vitória de Santo Antão jogar o Pernambucano e o Volta Redonda ficaria pagando o salário desses jogadores. Enfim, aquelas negociações de time pequeno que é sempre difícil entender. O fato é, ao fim da temporada, o Volta Redonda comprou o jogador e ele, pra 2017, depois de um certo destaque em 2 campeonatos cariocas seguidos, ser um dos bons jogadores da Série D pelo Volta Redonda, ele ia jogar a Série C e estava em definitivo aqui no Rio de Janeiro. Mal sabia Cris Silva de que ele faria outro bom campeonato carioca, dessa vez agora de fato pelo Volta Redonda, como jogador do Voltaço, inclusive fazendo esse golaço aí contra o Bangu. Cristiano bota na frente e se manda. Velocidade do Cristiano. Pela canhota ele vai embora. O Ives chega na marcação. Vem cruzamento. Ele bate direto. Gol do Voltaço. No meio campo. Olha onde ele pegou essa bola e foi embora. Ninguém parou o Cristiano. Na correria se livrou de 3. Se livrou de mais um, que era o Ives. Viu que o goleirão tava meio lá, meio cá. Bateu direto, fundo do gol. O Volta Redonda abre o placar. 1 para o Voltaço. 0 para o Começou bem, termina bem o Campeonato Carioca. O Volta Redonda já era, nesse momento aí, o melhor dos pequenos, né, do Rio de Janeiro, pela estrutura ali em volta da Série C que jogaria. Ele começa jogando bem a Série C, até que vai para a Moldávia por empréstimo. Uma notícia da época, tá aí a capa, inclusive, do jornal, falando sobre ele chegar no Sheriff. Ele, na época, falou como que foi a transferência dele pra lá, né? Ele disse que, abre aspas, entraram em contato com um dos companheiros de time, que já havia passado por lá. Precisavam de um lateral esquerdo. Ele me indicou, fizeram uma boa proposta e eu assinei um contrato. Cristiano também disse na coletiva, quando chegou aqui ao Fluminense, que ele achava que o nível lá na Moldávia seria um pouco mais alto. Isso vai balizar um pouco da nossa análise daqui pra frente. Quando eu cheguei, eu esperava que a competição seria forte, por ser Europa, mas quando eu cheguei eu vi que era totalmente diferente. Mal saber ele de que a Moldávia não era um país tão forte, assim, digamos, no futebol europeu. Não era um país muito forte, é um país muito fraco, inclusive, no futebol europeu, né? A gente vai ver isso com base nos vídeos e números a partir de agora. Cristiano tá na Moldávia, chega no meio do ano para a temporada de 2017. O campeonato da Moldávia ele é meio estranho, porque ele começa quase que no meio do ano e termina no final do ano. Ele começa ali em abril, maio, é como se fosse o nosso Brasileirão, mas sem estadual, sem Copa do Brasil desde cedo, sem nada. Os 3, 4 primeiros meses é só Libertadores e depois começa o Brasileirão, é quase que isso. Então ele chega, teve destaque contra o Petrocub, acho que é Petrocub que se deve falar, eu não falo romeno, né, que é o que se fala na Moldávia, só que na verdade no pedaço lá onde fica o Sheriff, em Tiraspol, se fala russo. É um negócio meio maluco, por causa de uma região autodenominada, enfim, confusões geopolíticas. Mas o Sheriff já era um dos grandes times, era o atual campeão, inclusive, da Moldávia, e o Petrocub era o segundo time, é o time que conseguia chegar e rivalizar com o Sheriff. No primeiro jogo em que ele disputou, ele, em 2017, teve destaque. No jogo contra o Petrocub, ele sofreu esse pênalti aí. Que
depois foi convertido, o Sheriff ganhou por 3-0 e ele faz o segundo gol. Assim, dá pra ver o naipe, né, do futebol por esse segundo gol aí, o gol do Cristiano sendo feito assim, e o naipe do futebol da Moldávia. Quem estava por lá também era Vitor Oliveira, que jogou aqui pelo Fluminense, né, em 2015, e Cristiano acaba terminando tendo um bom destaque na reta inicial sua na Moldávia. São 7 jogos e 6 assistências. Exatamente, esse é o número. Aí você fala, Gabriel, mas ele quase não deu assistência lá na Moldávia. Pois é, eu sei. Você olha aí os números do Ogol, por exemplo, que é um site extraordinário para dados, mas que não tem os dados direito da competição da Moldávia, do campeonato moldavo, do moldavão, como estavam falando. Então, assim, não é que tá ali 0 assistência, significa que ele deu 0 assistência. Significa que eles não têm esses dados, não estão lá como confirmados. Mas nos sites romenos, no início lá, eu fui procurando e consegui achar alguma coisa, diz que ele deu 6 assistências nos primeiros 7 jogos dele lá na Moldávia. Isso é até numa entrevista aqui pro Brasil que ele fala, na verdade. No final do ano, jogou a Liga Europa, foi sondado para voltar pro Brasil, pro Atlético Goianiense, mas acabou ficando na Moldávia em definitivo. Bem, aí a gente vai para 2018 e umas repetições de algumas coisas, né? Por exemplo, em 2018, o Sheriff foi campeão, né? Já tinha sido campeão da Moldávia. E aí vai pra jogar o playoff da Champions League. Lembrando, isso aqui a gente tem 3 fases prévias da Libertadores, lá eles têm 73 fases, né? Os times começam muito lá atrás. Caiu ainda nessas fases prévias, caiu na fase de grupos da Europa League, conseguiu chegar na fase de grupos, pegou um grupo até bem fraco, mas não conseguiu passar, e adivinha só, Sheriff campeão moldavo mais uma vez. De resto, não tem muito o que falar da temporada dele, não foi uma temporada de tanto destaque assim, mas nada além do padrão já de Cris Silva. Em 2019, aí a gente tem alguns destaques. Isso porque ele começa voando no campeonato moldavo. Foi até destaque no site oficial lá do time e destaque da própria liga, porque das primeiras 6 rodadas do campeonato moldavo, ele foi eleito para a seleção da rodada em 5. Ou seja, foi o melhor lateral esquerdo da competição em 5 das 6 primeiras rodadas. Você fala, Gabriel, e nessa outra rodada aí que ele não foi? É porque ele não jogou. Foi uma partida que ele não disputou. Ou seja, das 5 primeiras partidas dele, nas 5 ele estava na seleção do campeonato moldavo. O Sheriff caiu para um time da Irlanda do Norte, na primeira fase lá da Champions League, e também caiu no playoff da Europa League, enfim. E claro, foi campeão moldavo também, porque foi só aumentando cada vez mais a distância, que chega a um nível bizarro em 2020. Eles caíram de novo nas 2 primeiras fases, tanto da Champions League para um time do Azerbaijão, o Karabag, e na Europa League nos pênaltis para um time da Irlanda, que se eu não me engano é o Dundalk. Dominaram o campeonato moldavo, foram várias goleadas, 116 gols em 28 jogos, um saldo de 109, eles só tomaram 7 gols e fizeram 116. Olha o tamanho do nível da parada, 109 o saldo. E isso, por quê? Por que aconteceu esse movimento do Sheriff ficar cada vez maior? Isso é algo que acontece muito na Europa, que é esses países minúsculos, a Champions League dá muito dinheiro mesmo. Mesmo nessas fases iniciais, é um dinheiro muito alto. A gente vive isso daqui com a Copa do Brasil, em parte. O Sheriff jogou a Champions League, conseguiu receber uma cota um pouco mais alta e ganha muito mais dinheiro do que os outros times da Moldávia. Consegue montar um time um pouco mais forte, ser campeão e jogar de novo. Ganha mais dinheiro, consegue ser campeão de novo, montar um time mais forte e jogar de novo. E nessa roleta, ele vai só tendo muito mais dinheiro do que o resto dos times. Com isso, começou a se criar um domínio absurdo, isso é uma preocupação, inclusive, lá na Europa. Dito isso, Cris Silva dominando. Olha, muitas, assim. Eu abria pra ver, e tem aí, é só você pesquisar. Abre lá o site do Ogol e vê os jogos que o Cristiano jogou e pesquisa lá. Sheriff Tiraspol 7-0 no tal time. Aí você vai achar lá os vídeos dos gols e etc. Pra você ver o nível baixíssimo que são dos adversários. Por outro lado, a quantidade de assistências que o Cristiano dava. Jogando muito ofensivamente em 2020. Principalmente lá na ala, quase uma ala ou ponta esquerda. Fez esse golaço aí contra o Dinamo Alto, na vitória por 7-0, um dos últimos jogos até da temporada. Pentru Dinamo, ce șut a prins acolo Kolovos. Cristiano este felicitat de coechiperi. Se aștept reluarea
care ne va confirma că anume Cristiano este autorul golului, dar un gol venit pe neașteptate, un șut de la o distanță foarte Golaço mare, absurdo, mas ainda assim na Moldávia. E por sinal, dá pra gente falar do nível do campeonato moldavo por essa falha desse goleiro, né? Esse é o jogo do Sheriff, o mesmo jogo em que o Cristiano fez o golaço. Se a gente falou do nível da Série D aqui do Brasil, olha o nível da primeira divisão da Moldávia, né? E fechou a temporada de 2020 com um bom aproveitamento e com cada vez um domínio ainda maior na Moldávia. Só que em 2021 a história de Cristiano já um pouco esquecida, já eram 3 temporadas, lá começa a mudar. Isso porque em 2021 Champions League abriu a temporada. Só que dessa vez, como eu falei, a roda vai girando e vai cada vez jogando Champions League, voltando pra Moldávia, dominando, montando um time bom, joga Champions League, ganha dinheiro, volta pra Moldávia, uma hora ia encaixar. E dessa vez encaixou, como diria Marcão. Cristiano começou jogando a Champions League e na primeira fase pegaram o Teuta, não sei se é assim que se fala, da Albânia. Venceram os 2 jogos. Analisando os melhores momentos, eu vi 2 problemas ali em Cristiano. O primeiro é que ele estava jogando de lateral direito. Exatamente, na Champions, Cristiano era lateral direito. Só na Champions League. Em todos os vídeos que eu vi dele no Sheriff, em todo momento dele no Brasil, ele estava, era o nome, e jogava de fato na lateral esquerda. Mas especificamente na Champions League, ele estava atuando pela lateral direita. Passaram do Teuta, vencendo os 2 jogos, e eu confesso que eu, analisando os melhores momentos, achei Cristiano um pouco perdido na marcação enquanto jogava na lateral direita. Na lateral esquerda eu pouco vi ele marcando, então talvez seja uma deficiência dele. Na segunda fase, pegaram o Alasket da Armênia e também ganharam os 2 jogos, também passaram com tranquilidade do time da Armênia. Cristiano sempre pela direita, até arriscava cruzamentos com a perna direita, inclusive, né? Terceira fase da Champions League, empate e vitória em cima do Zvezda, da Sérvia. E no último playoff, que aí já era um adversário bem mais difícil, enfrentaram o Dinamo Zagreb, da Croácia. Cristiano não só foi um dos destaques do primeiro jogo, quando o Sheriff venceu por 3-0 o Dinamo Zagreb, como deu essa assistência muito boa, jogando pela direita, como uma alternativa quase com ponta pela direita, dando essa boa assistência para o gol contra o Dinamo Zagreb, 3-0 na ida, empate na volta, e o Sheriff fazia história sendo o primeiro time da Moldávia a jogar a Champions League. E na fase de grupos, aí meio que você já sabe, e você sabe também que eu não posso ficar botando vídeo aqui da Champions League, né? Na estreia, pegaram um grupo bizarro de difícil, eles eram o nanico do grupo, né? Era meio que a Costa Rica na Copa de 2014, né? A Costa Rica chegou na Copa de 2014 e falou, vou pegar um grupo legal. Inglaterra, Itália e Uruguai. O Sheriff foi meio que isso, pegou um grupo com a Inter de Milão, com o Real Madrid, com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Não fez igual a Costa Rica, né? Se fosse só como era na Copa do Mundo, só 3 jogos, talvez tivesse feito. Mas ganhou os 2 primeiros jogos. E Cristiano foi, aí sem dúvida, o destaque dele, né? O maior destaque do Sheriff e o maior destaque da vida dele. 2 assistências na estreia contra o Shakhtar, assistência contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, 2 vitórias pro Sheriff. Foi só o que foi feito na Champions League mesmo, daí pra frente desandou o caroço. Mas foi o melhor lateral esquerdo do seu grupo. Lembrando, competindo com Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Inter de Milão, ele foi o melhor lateral esquerdo do grupo na Champions League. E isso o gabaritou para ser comprado pelo Fluminense. Minha análise geral agora. Muito se fala sobre Cristiano, sobre ele ser um jogador que jogou o Champions League. Assim, isso é uma mentira, isso é uma falsa retórica. Ele jogou Champions League todos os anos, mas na maioria das vezes jogava a primeira fase da pré-playoff da Champions League e era eliminado. Não tinha recorrência de jogar isso. Outro fato é que fez uma boa Champions League. Isso é um fato. De fato, foi uma boa Champions League. Mas isso não pode ser uma única credencial. A minha visão sobre Cristiano, olhando toda a carreira dele, é de que ele sempre teve oportunidades muito baixas. Ele nunca esteve jogando, de fato, num clube de Série B, BB mesmo. Como seria... BBB. Como seria o fato lá no Criciúma, mas que ele chega no meio da temporada e já não tem uma oportunidade de jogar. Sempre foram degraus muito pequenos que ele foi cavando. Ele começa... Não é como um jogador, por exemplo, eu não posso comparar Cristiano a um jogador como... Até vou comparar outro aqui que a gente não gosta muito, como o Pablo Diego, que teve a oportunidade de jogar no Fluminense, num time grande do Brasil, da Série A, de ser o maior time. Cristiano só foi ter a oportunidade de ser de jogar num time que tinha forças de fato para brigar para ser campeão
quando jogou no Volta Redonda, na Série D, no CRB, na Série C, e quando ele foi pro Sheriff pra ser o jogador de jogar de um time que é melhor do que o adversário. Então assim, num nível um pouco mais alto, e o Sheriff já deu pra mostrar aí que o Campeonato Moldavo é sim no nível inferior ao que ele jogava no Muricy, o Campeonato Alagoano. Se você botar um mata-mata de Campeonato Alagoano contra o Campeonato Moldavo, talvez só o Sheriff vai ganhar. Todos os outros do Campeonato Alagoano vão bater os times da Moldávia. Então era um nível muito baixo. Mas eu não tenho como afirmar que Cristiano é um jogador ruim porque ele só jogou no nível baixo. Quando ele jogou no nível baixo, ele fez o que tinha que fazer. Deu um monte de assistências, não era um lateral muito de fazer gols, apesar de ter alguns poucos na carreira, mas deu um monte de assistências e se destacou. É a oportunidade da vida dele, isso sem dúvida. Agora, eu não avalio de início como uma boa contratação pelo valor. Acho que o valor de 1,4 milhão de euros seria um valor até meio que aceitável para o Fluminense buscar um lateral na Europa. Só que essa é a narrativa falsa. O Fluminense não está pagando só 1,4 milhão de euros. Isso tem que ser colocado que está pagando num momento de câmbio muito desfavorável, o que torna uma compra de 9 milhões de reais. Mas que seja parcelado e tenha todo esse fator. Acho uma compra em reais, que é o que sai do nosso bolso, muito alta. Segundo ponto. Da Europa, não. Ele estava num campeonato há 4 anos competindo num nível muito baixo. Eu tenho medo do nível de Cristiano aqui no início. Aposto, vi que ele tem futebol, pode render, mas tenho medo da questão física. Ele jogava num campeonato que tinha 28 jogos na temporada. Aqui ele vai jogar só isso, sem contar a principal competição, só contando, talvez, se a gente for pra fase de grupos, mais o Campeonato Carioca, ele já jogou isso, Libertadores e Campeonato Carioca, fora os outros 38 do Brasileirão, sem contar também a dificuldade física de se jogar no Brasil e de se jogar na Moldávia. Dito isso, acho uma contratação que é literalmente uma aposta, com um valor de 9 milhões de reais. O Fluminense apostou 9 milhões de reais. No meu ver, pode dar certo? Pode. O Cristiano parece ter alguma qualidade, só que já começa com esse peso de ter sido uma aposta altíssima, ter corrido esse risco gigante e, claro, a torcida ficar de olho torto em relação a ele. Espero muito que dê certo. Minha avaliação aqui de agora, de início, é que pode até dar certo, mas a pressão em cima dele pode ser até um problema. Mas, enfim, jogador de futebol ganha salários bons pra poder lidar com essa pressão. E nesse vídeo aqui eu não trouxe nenhum, porque eu infelizmente não consegui contato com nenhum romeno ou nenhum moldavo pra poder falar sobre o período dele lá. E dos que eu teria contato lá atrás, ninguém lembrava mais de Cristiano na passagem dele pelo CRB ou pelo Criciúma, enfim. Ia ser uma fala muito rasa, então eu preferi fazer toda a pesquisa. Até a próxima. Valeu.